Se você quer uma vaga na área de tecnologia como Dev Front-End, você vai precisar de alguns conhecimentos básicos que são importantes para você atuar nessa área. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os temas que você vai precisar colocar aí no seu cronograma de estudos para você preencher os requisitos necessários e conseguir de fato sua vaga como Dev Front-End. Olá, meu nome é Stephanie Cardoso, sou desenvolvedora back-end já há 5 anos e, além de Dev, também ajudo pessoas que querem ingressar na área de programação. Faço isso não só aqui no meu canal do YouTube, mas também lá no Instagram, no @devsteph, e também com os meus alunos da comunidade Dev Completo, que é a minha comunidade de alunos bem focadas em carreiras na área de programação. E quando a gente pensa na área de tecnologia, tem várias áreas que você pode atuar como Dev, e a área de front-end é uma delas. E o que de fato faz um Dev front-end? Quais são as responsabilidades dele ali no dia a dia? Esse Dev ele vai ser responsável por codificar, por elaborar ali os códigos das interfaces de sites, de aplicações, enfim, de sistemas que estejam o usuário utilizando. Então, qualquer camada ali de interação do usuário com uma aplicação, quem vai cuidar dessa parte do código vai ser o Dev Front-End. Então, toda vez que você entra ali num site, clica em um botão, né, tem uma página de uma cor específica, tem um formulário para você preencher, tudo isso quem está codificando ali por trás, né, daquela tela são os Devs Front-End. E aí, sempre que a gente pensa, né, em tela, layout, surge um pouco da dúvida se o Dev Front-End também tem alguma responsabilidade sobre o design da aplicação. E a resposta é não, tá? E são atribuições assim bem divididas. O Dev ele vai ser responsável por de fato codar aquilo ali, e o designer ele vai ser responsável por elaborar ali aquele protótipo, né, aquele template, aquele layout, pensando muito em experiência do usuário, usabilidade daquele site, né, para tornar aquilo ali mais fácil de ser utilizado e ter mais aderência ali, né, naquela experiência do usuário. Então, são duas coisas distintas. Isso não quer dizer que necessariamente você, como Dev Front-End, não possa saber absolutamente nada sobre design. É até legal você, né, depois de já ter estudado ali requisitos técnicos obrigatórios dessa área de front, ter algum conhecimento na área de design, por exemplo, UX, né, User Experience. Então, ter um conhecimento ali nessa parte de experiência do usuário é sim legal e interessante. Mas você, como iniciante, que está aí começando agora nessa área, não vejo tanta necessidade. Foca ali primeiro nas coisas que são obrigatórias, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, e depois você pode colocar esse tema aí de design como um tópico aí, né, de estudo no seu cronograma. Então vamos falar agora sobre os temas principais que vão ser importantes para você, como Dev Front-End, ter conhecimento. Vamos começar pelo trio maravilha do front-end, né, que é o que? HTML, CSS e o JavaScript. Uma coisa importante da gente dizer é que dessas três tecnologias, só o JavaScript é de fato uma linguagem de programação. É com ele que você vai elaborar ali a lógica necessária para essa sua interface. Já o HTML, ele é uma linguagem de marcação, então ele vai ser utilizado para você montar ali a estrutura da sua interface, como se fosse assim, de fato, o esqueleto do nosso corpo. Já o CSS, ele é uma linguagem de estilo, então ele vai ser mais focado o quê? Em toda a estilização da sua interface ali, da sua página. O estilo, as cores, os tamanhos, as fontes, tudo isso vai ser com o CSS. Mas aí, claro, existe uma ordem certinha de você estudar esses tópicos e você deve começar pelo HTML. Então, foco ali primeiro em você entender o quê? A semântica do HTML, sobre as suas tags, atributos, entender os elementos que você vai precisar utilizar para montar essa estrutura da sua interface. E aí, depois disso, você pensa em deixar tudo mais bonitinho usando o CSS. Porque é com ele que você vai pensar ali em toda a estilização realmente da sua interface. Então, poxa, a cor de um botão, a fonte de um texto, como é que ele está posicionado, centralizado, mais para a direita, mais para a esquerda. Então, tudo isso vai ser relacionado com o CSS. Com esses dois elementos, com essas duas tecnologias, você já vai começar a conseguir criar páginas o quê? Estáticas, ou seja, páginas que não vão fazer muita coisa ainda, mas já é um início legal, já é um primeiro projetinho ali que você pode começar a fazer para ir adquirindo, né, para ir juntando realmente esse conhecimento do HTML com o CSS e consolidando essa sua base de front. E um ponto importante quando a gente pensa em CSS é entender também sobre responsividade, para que a sua interface ela consiga se adaptar a vários tamanhos de tela. Hoje em dia a gente tem celulares de vários tamanhos, tem computador, então isso é muito importante aí para a sua interface. Então esse tem que ser um tema aí de estudo também quando você estiver ali estudando sobre CSS. E aí beleza, com HTML e CSS você conseguiu montar uma página ali mais estática. Para que a sua página fique ali mais interativa, mais maneira, mais assim dinâmica, vai entrar o JavaScript nessa equação aí.
Então, por exemplo, para a sua página conseguir pegar algum dado de alguma aplicação, enviar para o back-end da aplicação, ter ali algum formulário, ter ali aquelas imagens que você consegue ir passando, para fazer tudo isso você vai precisar do JavaScript aí no meio dessas tecnologias para você montar aí essa interface da sua aplicação. E aqui é importante falar sobre um ponto. Falei agora há pouco que JavaScript é uma linguagem de programação. Então você vai precisar o quê? Da sua lógica de programação nesse momento para codar ali naquele meio. Tem muita gente que acha que porque eu estou estudando front-end, eu não vou precisar focar na minha lógica de programação, e isso não é verdade. Tá? Você como dev precisa sempre focar em lógica de programação. Se você é front e você vai aprender ali como linguagem JavaScript, que é o ideal para o front-end, então você precisa também melhorar aí a sua lógica de programação usando o JavaScript. Não precisa fazer esse estudo separado. Enquanto você estiver ali praticando, fazendo exercícios com a linguagem JavaScript, você já vai estar melhorando a sua lógica de programação. Mas é importante você colocar aí nos seus estudos um tempo para essa prática, porque é essa prática que vai fazer você melhorar a sua lógica de programação. E se você está buscando essa sua vaga como front, estava meio perdido aí nos requisitos e esse vídeo está te ajudando, não deixe de deixar o like e se inscrever aqui no canal, que também tem mais conteúdo aqui para você que está querendo essa sua primeira vaga na área de programação. Mas então beleza, já falamos aqui sobre o trio maravilha do front, que é o HTML, CSS e JavaScript. E com esses 3 pontos você já vai conseguir o quê? Criar essas páginas aí dinâmicas, né? E até criar projetos já legais para o seu portfólio, que vai ser importante você ter aí projetos legais que você consiga demonstrar as suas habilidades com essas 3 tecnologias. E aí ainda dentro de JavaScript, é legal você se aprofundar um pouco mais e focar também no JavaScript moderno. Esse é um ponto bem importante. Eu vejo bastante assim as vagas pedirem esses pontos lá nos requisitos obrigatórios. Então é um ponto legal de você colocar aí no seu cronograma, na sua lista de temas a serem estudados. Depois disso, vai entrar aí um framework ou alguma biblioteca para te ajudar aí no seu dia a dia como dev front-end. Porque o framework, a biblioteca, ele vai basicamente facilitar a sua vida. Ela vai ali te entregar algumas coisas ali prontas, mais fáceis realmente para você utilizar. Só que muitas vezes a gente vê as pessoas entendendo que uma biblioteca ou um framework de front serve para facilitar essa sua vida, né? E elas querem pular direto para um framework. Então, estuda um pouquinho de JavaScript e já pula direto para o framework, porque, é isso que estão pedindo mesmo, então já vou pular direto. E não faça isso, tá? É muito importante que você consolide o seu conhecimento com o JavaScript para só depois você passar para um conhecimento em algum framework ou alguma biblioteca. E aí, quais são as suas opções nesse momento? React, Vue e Angular. Tá? São as 3 aí bibliotecas ou framework, porque o React é uma biblioteca, né? Que são aí pedidas em vagas de front-end. Se você parar a pesquisar, né, os requisitos das vagas, usa bastante aí o site de vagas, o LinkedIn, para fazer essa pesquisa, entender o que o mercado está pedindo e fazer aí a sua escolha, né, de qual framework ou biblioteca você vai estudar. Se você parar para fazer essa pesquisa, você vai ver que muitas delas pedem React. Então, é por isso que muitos dos iniciantes focam nessa tecnologia para estudo, porque realmente é onde, em peso, as vagas de front vão pedir essa tecnologia. Então, pode ser uma opção para você, mas não deixe de fazer essa pesquisa, até para você entender melhor o que estão pedindo aí nas vagas. Então entra lá no LinkedIn, dá uma olhada nas vagas, olha 2, 3, 4 vagas, que você vai até conseguir expandir mais assim os seus horizontes do que está sendo pedido em front. E aí você, por exemplo, está estudando JavaScript, mas tem um tema aqui específico de JavaScript que está sendo muito pedido nas vagas, então você já dá uma atenção maior quando você estiver estudando. Isso tudo vai fazer muita diferença para você ir adquirindo o conhecimento necessário aí para as vagas. E aí um outro ponto que é importante você colocar aí no seu cronograma de estudos também, que qualquer dev, na verdade, precisa saber, é o Git. Tá, você precisa saber mexer com essa ferramenta, porque você codando ali, o tempo inteiro você vai estar subindo atualizações, né, para os seus repositórios remotos. Então, é muito importante que você saiba usar o Git, já vá treinando aí, fazendo seus projetos, subindo os seus projetos para o GitHub, aprendendo a usar essa ferramenta, que você vai usar ela todos os dias da sua vida como dev, não tem jeito. Sempre que você estiver mexendo em código, você vai usar o Git para alguma coisa, para você, enfim, salvar essas suas alterações. E aí, como último tema aqui, eu deixo ali como um tema, assim, desejável, né, um requisito a mais ali para você estudar, seriam alguns tópicos ali de design. Então, a gente falou, né, aqui no início do vídeo sobre entender um pouco mais sobre os conceitos do design, né, entender sobre a experiência do usuário. Tudo isso vai fazer com que você
construa ali um diferencial no seu conhecimento. Então, de repente, se você está numa empresa menor, precisa dar algum pitaco ali sobre algum protótipo, enfim, sobre alguma tela, algum layout, você consegue ali ter um conhecimento básico de design para conseguir ajudar ali naquele dia a dia. Então, esses são os temas que você, como iniciante, precisa focar aí para conseguir essa sua primeira vaga como Dev Front e conseguir o quê? Preencher os requisitos obrigatórios das vagas para essa área. Então, deixa o like nesse vídeo se você curtiu esse conteúdo, se te ajudou a entender quais são os requisitos principais para a área de front-end. E deixa aqui embaixo se você gostaria de um vídeo também pensando em projetos para portfólio de front-end. Aí você pode comentar aqui portfólio front-end, que eu já vou entender que você está querendo algumas ideias de projeto. Não deixe de me acompanhar lá no Instagram também, no @devsteph, e conferir os outros vídeos aqui do canal que podem ser úteis para você que está buscando essa sua entrada aí na área de programação. Então até a próxima, espero que vocês tenham gostado do vídeo.